Fala, Vitão. Fala, Guga! Belezinha? Como é que você tá? Tranquilo, meu querido. Vamos lá, então. Vamos lá. Cara, finalmente saiu, depois de quanto tempo de planejamento, de trabalhando isso na cabeça e tentando aperfeiçoar esse modelo. Há pelo menos uns 2, 3 anos aí. Mas estamos aí, né? Resenha 352. Primeiro capítulo. E vamos começar por cima, né, Vitão? Vamos falar de UEFA Champions League. Ah, coisa boa, coisa A UEFA boa. essa semana teve definido já as quartas de final e sem muita surpresa, né, Vitão? Pois é, na verdade, pra mim, a grande surpresa está sendo o Napoli. Né? Tá sendo o Napoli aí. Pela primeira vez, depois de 17 anos, a Itália consegue colocar 3 clubes nas quartas de final. Tá? Napoli, Milan e Inter de Milão. Então, para mim, uma das grandes surpresas nisso aí está sendo o Napoli e o Benfica, que mais uma vez está batendo nas quartas de final aí, tá com um time melhor do que o do ano passado. Vamos ver se consegue almejar uma cena aí também. Tá jogando muita bola, né? Gonçalo mostrou que não foi só sorte na Copa do Mundo. David Neres voltou a jogar um bom futebol. Tá? Fazendo um belo trabalho no Benfica e tem chance de bater seleção dessa vez, né? Porque na era Tite não teve muita oportunidade. Pois é, como você mesmo mencionou essa semana, né, no bate-papo que a gente estava fazendo e tudo mais, você colocou que a seleção brasileira de pontas hoje, a gente está muito bem servido, tá? De uma nova geração que está vindo aí. Tá? Para mim, temos o Gabriel Martinelli, que é um baita de um ponta. Tá? Nós temos outros jogadores, tem o Antony, que alguns gostam, outros criticam, até mesmo no próprio Manchester United e tudo mais. Mas eu vejo que o David Neres ele é uma boa opção, porque ele já está numa fase de trazer uma experiência, mas também não é um jogador que está acima dos 30 anos. 26 então anos é algo que dá pra gente mesclar na seleção. Tem muito para render ainda, né? Com certeza. Só para colocar aqui, Vitão, Benfica, Chelsea, Bayern de Munique, Milan, Inter de Milão, Manchester City, que a gente ainda vai comentar, Napoli, Real Madrid, que essa é a presença garantida. Essa aí é sempre, né? Essa aí é sempre. Um curioso fato é que nas últimas edições da UEFA Champions, os espanhóis estavam marcando bastante presença, né? Junto com os ingleses. Tá? O espanhol até então, Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, sempre encaixando ali pelo menos esses 3 clubes nas fases finais. O Atlético vem passando por um problema um pouco mais conturbado, algumas contratações que não renderam, como foi o caso do João Félix, está um pouquinho se reestruturando. O Barcelona, que anda se reestruturando, está passando pelo momento que está passando agora também, pelo caso lá, né, de corrupção, com a questão de arbitragem e tudo mais. Mas o Real Madrid que tem camisa, né? Real Madrid que tem camisa, sempre chega. 6-2 no agregado contra o Liverpool. A gente esperando aquele You Will Never Walk Alone, que o Liverpool fosse empurrado pela torcida de novo. Teve, né? E uma viradinha, mas... Teve o famoso grito da torcida do Liverpool. Mas foi cantada pela torcida do Real dessa vez. Que foi uma homenagem muito, muito bacana, né? Pelo Liverpool ali, que também é um dos maiores clubes que ganharam já a UEFA Champions. Mas os clubes ingleses, né, que também vinham sempre marcando presença, tá? Porém a gente está percebendo que está surgindo uma dificuldade, né? Um Chelsea que ano passado veio bem, esse ano deu uma baixa, o Manchester United que assumiu um pouquinho esse posto, né? O Arsenal que infelizmente está jogando na Liga Europa, mas está jogando um baita do futebol, é o líder do campeonato inglês. E o City que está começando a ficar cascudo, né? O City está ganhando uma casca, né? Meteu 7 no Leipzig ali no jogo de volta. Quem assistiu o jogo de ida achou que ia ser outro jogo sofrido, chato, nada a ver com o que faz normalmente o Guardiola, mas surpreendeu, né? 5 gols do menino Haaland. Haaland que depois da Copa do Mundo reduziu pela metade a média de gols que ele estava fazendo. Mas ainda assim está fazendo muito gol, né? 40 e tantas participações já em pouquíssimos jogos. E essa matéria veio antes do jogo. Aí logo depois do jogo já deu uma subida nessa média. Né? Exatamente. Na verdade, se você for olhar os lances do jogo, você pode ver que pelo menos 2 dos gols do Haaland foram mais ou menos do mesmo esquema, né? O goleiro rebate por meio da área e ele está ali sempre bem posicionado, sempre no oportunismo para guardar, como manda o manual do bom centroavante, né? Perfeito. Vitão, eu queria falar também do Bayern. Meteu 2-0 no PSG. Na verdade, acho que não foi surpresa para ninguém.
Mas, mais do que falar do Bayern, nesse caso, acho que seria falar do PSG, que não adianta, cara. Pode pôr o Messi, pode contratar Neymar, Mbappé, e paga salários milionários para os jogadores e não consegue fazer o peso da camisa aumentar ali, fazer esse... Você falou uma coisa interessante, você falou uma coisa interessante, Guga. A gente sempre comenta isso nas nossas rodinhas, né? Alguns clubes, desde quando começou esses modelos aí do clube empresa, né? E na Europa, grandes clubes começaram a serem vendidos. Hoje, dos grandes, se não me falha a memória, Real Madrid, Barcelona e Bayern de Munique ainda são clubes que não foram vendidos, né? Dos grandes clubes. Mas a gente vê um pouquinho que o dinheiro não é tudo, né? O pessoal monta um super elenco, eles contratam super estrelas, mas falta ainda aquela questão da camisa, né? De ser cascudo para chegar. O City eu vejo que está criando esse cabo, né? O City está com um time para fazer mais uma final de Champions League, né? Então está se criando essa história, mas o PSG não consegue engrenar. É incrível como que tem essa dificuldade. Parece que é uma trava psicológica nos próprios jogadores, né? Se o Neymar, antes do PSG, jogou pelo Barcelona, conseguiu chegar numa final, conseguiu ser campeão, inclusive o gol dele encerrando o jogo do título, né? E parece que no PSG é um pecado dizer que é só mais um, mas parece que não é o mesmo jogador, não tem o mesmo poder de decisão que tinha, nem com ele, com o Messi, com o Mbappé e Messi decidindo Copa do Mundo, né? Cada um por suas seleções, e que jogo que foi a final da Copa do Mundo. Mas parece que no clube o jogador não tem aquele potencial que ele tinha, que ele demonstra na seleção. Você comentou uma coisa engraçada, que é com relação à questão do PSG. Investe em bons jogadores, tem um bom elenco, mas nunca investiu em um nome de técnico de peso. Para mim, na minha opinião, o Pochettino foi o técnico de maior renome, assim. E quando a gente fala, vamos falar um pouquinho agora do Brasil, né? O pessoal comentava muito isso de Renato Gaúcho, do próprio Vanderlei Luxemburgo, de Felipão, mas assim, que são técnicos que conseguem segurar o vestiário de grandes estrelas. Você pega um elenco do PSG e quando você tem um clube com essa quantia de dinheiro, você traz essas estrelas, cara, se não tiver uma cabeça pensante para gerenciar todo esse ego que tem ali no vestiário, o time não deslancha, cara. E aí que eu acho que o Manchester City acertou. O Manchester City contratou grandes jogadores, mas trouxe um dos melhores técnicos do mundo. E aí o jogador abaixa a cabeça e tem que respeitar, senão o melhor. Outro que faz bem esse papel é o Carlo Ancelotti, né? Treinador do Real Madrid, que sempre que pegou grandes times, conseguiu corresponder, conseguiu abaixar o ego dos jogadores e limitar isso, colocar um trabalho em equipe nesse grupo e fazer o time jogar e ser tantas vezes campeão como foi, né? Não, com certeza. Outro resultado que a gente teve que tem surpreendido todo mundo, na verdade o time todo tem surpreendido, até pela campanha que teve no último campeonato italiano, o Napoli. 3-0 em cima do Eintracht Frankfurt. E que jogo e que gols, não? que futebol, né? Que bola. Que futebol que o Napoli está jogando. É um toque muito rápido, não é um jogo, não é aquele jogo de um time italiano das antigas, né? Joga na retranca, lança uma bola na área, depende do seu centroavante, que geralmente é alto, é uma estatura mais alta. O futebol italiano sempre foi de mais força, né? E você vê com o futebol jogado, né? É bola no chão, é toque de bola, é um toque rápido, acelerado. Tá surgindo jogadores jovens que já estão sendo disputados pelos grandes clubes europeus. E hoje a minha torcida está sendo pro Napoli. Seria o ideal um Napoli versus Manchester City numa final de Champions esse ano? Vejo que sim. Eu acredito que o City vá bater mais uma vez na final. Tá? Não cravo como campeão, mas eu vejo que o City tem um elenco para mais uma vez bater na final. Se não chegar na final, vai ser alguma surpresa por aí. Mas eu vejo que o Napoli chegando vai ser um grande jogo. Então, City e Napoli tem tudo para fazer essa final. E acredito também que vai ser um grande jogo. E eu acho que é o que todo mundo está esperando. Só espero que não caiam agora no sorteio nas oitavas, né? Seria menos que uma final antecipada, seria um desperdício de espetáculo que a gente poderia estar assistindo numa final e assistir agora talvez não tenha a mesma essência que teria na final. Com certeza.
Vitão, vamos falar de um assunto que machuca? Qual? Campeonato Paulista? Aí machuca. Aí machucou. Não, mas calma, não quero falar de jogo, não quero falar dos resultados, só quero enfatizar uma curiosidade. Desde 85, Vitão, que a gente não tem só um dos grandes nas semifinais do Campeonato Paulista. Em 85, São Paulo, Portuguesa, Guarani e Ferroviária fizeram essa semifinal. Obviamente São Paulo saiu campeão, né? Mas desde 85, Vitão, faz mais de 40 anos já? Não, quase 40 anos, 40 e poucos anos. O que você acha disso? Isso é reflexo da administração? Como que você vê essa situação? Guga, sou suspeito a falar do Campeonato Paulista, né? Mas assim, eu vejo que o Campeonato Paulista, ele está mostrando, tá, pro resto dos outros campeonatos que o nível do futebol paulista, né? Sempre existiu muito essa discussão. Porque o futebol de São Paulo é um futebol melhor, tem mais grandes clubes, se é o Rio de Janeiro, se é Minas Gerais, se é o Rio Grande do Sul. Mas assim, quando a gente olha para os clubes do interior de São Paulo, como foi o caso do Ituano, do Água Santa, né, que está surpreendendo, do próprio São Bernardo, que chegou muito bem no campeonato. Aí temos, quando a gente olha para a Série B, né, Novo Horizontino, Mirassol, o próprio Guarani, Ponte Preta. O que muitos desses times têm em comum? Um bom planejamento, né? Uma boa gestão. Não é querer justificar a derrota dos grandes clubes, porque quando a gente fala dos grandes clubes, como foi o caso da queda do Corinthians, da queda do São Paulo, da nem classificação do Santos, a gente vai em cima, mete a boca ali nos grandes clubes, só que vamos olhar para o trabalho bem feito que está sendo, né, feito nesses pequenos, nos clubes menores. E você vê que começa pela gestão, né? Começa pela diretoria, de um planejamento a ser seguido, de uma sequência de trabalho, e daí o resultado mostra aqui no final, né? Como não foi o caso da Portuguesa, que você mesmo mencionou isso numa conversa nossa, fez tudo o que fez, vinha de bons resultados, quando começou o campeonato, demitiu todo mundo, mas teve um erro crasso de planejamento logo no começo da competição, que de repente tenha custado a ela quase rebaixamento, né? A Portuguesa se salvou na última rodada. Perfeitamente. Então eu queria enfatizar aqui a campanha de São Bernardo, que você mesmo falou. A campanha de São Bernardo é a segunda melhor campanha na primeira fase, foi a segunda melhor campanha nessa primeira fase, e no geral, desde que o campeonato começou, foi a terceira ou a quarta agora, se eu não estou enganado, vai ter aí no vídeo a correção. Foi a terceira ou quarta melhor campanha de primeira fase do campeonato desde que ele é disputado nesse molde, com 4 grupos, né? E os times se enfrentando dessa maneira parecida com o Campeonato Carioca, que ninguém entende por que acontece. Exatamente. Isso eu acho que é algo para talvez um outro capítulo, para a gente discutir um pouquinho sobre essas individualidades dos campeonatos estaduais, né? Essa organização, cada desorganização. Poderia acho que já passou da hora da CBF poder olhar para os estaduais e dar um padrão para os campeonatos. Mas enfim, uma ótima campanha, a gente também falou sobre isso, né? É uma pena que pegou o Palmeiras sem um sentido, sem um nexo nenhum. Não tem cabimento. A primeira melhor campanha enfrentando a segunda melhor campanha numa fase de mata, né? Que é um jogo só. Não tem sentido. A premiação do São Bernardo por ter feito uma campanha melhor do que Santos, obviamente que nem classificou, mas melhor que a do Corinthians, que tem um time muito forte, melhor que a do São Paulo, que tem um time muito forte também, do próprio Bragantino, que vem com grandes contratações, com grandes nomes, com um elenco de peso, né? Apesar de serem maioria jogadores jovens, são jogadores muito promissores. E a premiação do São Bernardo por ter superado todas essas campanhas magníficas, vai enfrentar o melhor time da competição, dentro da casa do melhor time da competição, que o Allianz Parque, quem assiste os jogos, quem acompanha sabe, é um caldeirão aquilo lá quando se trata de jogo decisivo. E o São Bernardo, apesar de ter se mostrado um time muito aguerrido, sucumbiu ao Palmeiras. Exatamente. E tem uma grande curiosidade, né? E tem uma grande curiosidade que eu queria ressaltar, que é sobre o Água Santa, né? Que agora teve um novo hino aí gravado pelo Naldo Bene. Naldo Bene. Exatamente.
né? Não sei se todo mundo acompanhou aí e viu, mas o Naldo Bene acabou de gravar o novo hino cantado do Água Santa. Mas fala de uísque, água de coco, essas coisas? Não. Sei que é algo em cima. Tá certo. Fica então só a nossa homenagem ao grande técnico Márcio Zanardi, né, que se mostrou um grande treinador ali, um bom estrategista, conseguindo fazer o São Bernardo ganhar a maioria dos jogos contra os grandes de São Paulo, né, e colocá-lo nessa situação aí que, infelizmente, não conseguiu chegar às fases finais e ter um desempenho melhor na competição por conta, única e exclusivamente, na minha opinião, da regra do campeonato. Obviamente, os times sentam antes do campeonato, assinam esse livro de regras, mas, poxa, foi muita sacanagem, né, cara? Quando você vê dessa forma, os times se enfrentando logo de cara ali... Parece que foi tirado no par ímpar, numa rolagem de dados, e daí fechou as fases finais ali. Não teve muita justiça nessa decisão do campeonato, né? Que, de certa forma, está sendo um caminho mais fácil para o Palmeiras do que se imaginava, né? Porque mesmo diante da eliminação do Corinthians, ainda se esperava que o São Paulo fosse chegar às semifinais, né? E fazer um peso ali, uma competição um pouco mais aguerrida para o Palmeiras, que agora, obviamente, vai ter que enfrentar o Ituano, um time que se mostrou muito casca grossa quando se trata de decisão. O próprio goleiro do Ituano, Jefferson Paulino. Que partida que ele fez contra o Corinthians e também na Copa do Brasil, que a gente vai falar logo mais. Mas é um excelente jogador, é um time que sabe jogar, como o corintiano gosta de dizer, sabe sofrer o jogo. Conseguiu classificar e agora enfrenta o Palmeiras e do outro lado da chave, Bragantino vai pegar o Água Santa, que pela primeira vez está na semifinal do Campeonato Paulista. Exatamente. Um time amador de Diadema, que se profissionalizou e dentro de pouco tempo conseguiu chegar, como você mesmo enfatizou, talvez por causa dessa organização interna ali, toda essa parte de trás do futebol, de trás do campo ali, do extracampo, né? Conseguiu levar o Água Santa à sua primeira semifinal de Paulistão. E por que não pensar numa final, né? Claro, e a última vez que um time fora os 4 grandes de São Paulo, né, Corinthians, Palmeiras, Guarani e Ponte Preta, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, a última vez que um time que foi campeão fora esses 4 foi em 2014, que foi o próprio Ituano. O próprio Ituano, exatamente. Eu acho que um pouco disso, Vitor, evidencia pra gente a importância dos estaduais. A organização desses times, a maneira que eles se colocam, essa gestão mais profissional que eles estão tendo, que tem levado esses times pequenos, com todo respeito aos times semifinalistas do Campeonato Paulista e de outras competições estaduais também, você vê hoje, por exemplo, fora do Paulistão, aqui no Paranaense a gente tem o Maringá, que tem uma grande organização, o próprio Cascavel, o time da nossa cidade aqui, que conseguiu bater o Curitiba num grande jogo, venceu por 3-1 aqui dentro do nosso estádio olímpico, conseguiu segurar o resultado lá em Curitiba e se classificou também no Campeonato Paranaense, vem fazendo uma boa campanha, apesar de não ter muitos nomes conhecidos ainda no time, mas é um time muito bem gerido aqui na cidade. O Maringá, como eu mencionei, tem surpreendido também, tem feito uma gestão incrível, estava brigando na Copa do Brasil, o jogo acho que estava sendo agora, a gente ainda não tem o resultado. Mas essa força desses times pequenos, elas ajudam até mesmo no desenvolvimento da própria cidade, né? Porque você vê, hoje você tem um time, você traz tudo para dentro da cidade. Você traz esse entretenimento para a população, você traz um certo investimento em volta ali, porque essas pessoas precisam ser atendidas, você consegue fazer essa cidade faturar com turismo, né? Quando esses times maiores vêm jogar na cidade, a cidade acaba enchendo, pessoas das cidades em volta acabam se hospedando aqui, consumindo aqui, para acompanhar o seu time do coração, às vezes de perto. Por exemplo, a gente está aqui a quase 1.000 quilômetros de São Paulo, dificilmente a gente consegue assistir no estádio, em loco, um jogo do Corinthians, um jogo do Palmeiras, mas quando esses times estão mais perto da gente, acaba sendo um pouco mais fácil, né, Vitor? A gente ajuda no desenvolvimento da cidade e ainda consegue acompanhar o nosso time do coração. Indo de encontro a isso, uma coisa que tem me despertado cada vez mais, assim,
uma grande paixão em assistir, né, tem sido a Copa do Brasil. Né? Não que nunca foi um objetivo torcer, né, pelos times que estão na Copa do Brasil e tudo mais, mas olhar para a Copa do Brasil como uma grande oportunidade para esses times mostrarem como é que estão a sua gestão, como é que estão o seu molde, né? Que a gente vai estar falando melhor sobre a Copa do Brasil daqui a pouco. Então, quando a gente fala disso, ver esses times que você pensa às vezes tá jogando uma Série A2 no Campeonato Estadual, tá fazendo uma boa primeira divisão no Campeonato Estadual, aí você fala, mas coloca ele em xeque, né? Como que ele seria contra os grandes? Tá? Só que daqui a pouco ele joga uma Copa do Brasil e todo mundo fala, meu Deus, a zebra, a grande surpresa. Tá? Mas quando você olha para o lado da estruturação, da gestão, você vê que está sendo feito um trabalho bem regrado nisso, né? Então isso é muito legal. Já que você falou de Copa do Brasil, vamos partir para ela. Vamos lá. E eu queria entrar na Copa do Brasil já citando o Ituano, que muita gente ficou surpresa com o Ituano eliminando o Corinthians ali, mas o Ituano, como eu disse antes, se mostrou um time muito cascudo, eliminou também o Ceará na Copa do Brasil. Nos pênaltis, né? Depois do jogo de 1-1, foi para os pênaltis. Reforçando, né? O que a gente já vinha falando aqui. Quem acompanha não é uma surpresa. Tá? O Ituano sempre, em campeonato estadual, tem batido na trave, por assim dizer. Tá? Então, assim, foi o bicampeão paulista, foi o último campeão paulista fora os 4, como a gente já mencionou. Em cima do Santos, inclusive. Do próprio Santos, então não é uma grande surpresa. Outros times da Copa do Brasil que se classificaram em cima de times maiores, aí, eu anotei aqui para não perder. O Volta Redonda eliminou o Atlético Goianiense, que recentemente fez uma campanha muito boa em Sul-Americana. Chegou na semi ou na final, não me lembro agora. Águia de Marabá eliminou o Goiás, que é um time... O Goiás foi rebaixado no último campeonato? Não, eles ficou, né? O Goiás ficou. Então, Águia de Marabá eliminou o Goiás, que é um time de primeira divisão do campeonato nacional. Que dá pra colocar que é um time tradicional no cenário... É um time tradicional de certa forma, né? Teve grandes jogadores, Yarley e Fernandão, para quem acompanha mais o Internacional, e 2 grandes nomes do Internacional jogaram também pelo Goiás. E tantos outros atletas que a gente teve aí, que primeiro, mais recentemente, Bruno Henrique, que é ponta do Flamengo hoje, teve mais destaque ali no Goiás, né? O próprio Mikael, que foi recentemente vendido para a Arábia, né? Rafa Marques, He-Man. Tá na especulação agora de voltar o Mikael. Vamos ver se o Palmeiras e Grêmio estavam brigando pela contratação. O Ipiranga do Rio Grande do Sul meteu 3-1 no Bragantino, cara, às vésperas de uma semifinal de Campeonato Paulista. O Bragantino dá uma entregada dessa pro Ipiranga aí, e sem tirar os méritos do Ipiranga. Falando em times do interior dos estados, né, e que fazem boas campanhas em seus estaduais, o Ipiranga é um time a ressaltar do Rio Grande do Sul. Quem acompanha o Campeonato Gaúcho, o Ipiranga sempre chega também ali, né, com boas colocações, fazendo bons jogos contra os grandes clubes do Rio Grande do Sul. Então também é um time aí para colocar junto com o Ituano que a gente estava conversando. E o Botafogo, o Manchester City brasileiro, o Botafogo nessa Copa do Brasil. Desencantou, né? Desencantou. Tiquinho Soares que voltou da suspensão fazendo um hat-trick. Grande centroavante. Joga muito, cara. Tá jogando muito no Botafogo. O Botafogo tem sido legal torcer pro Botafogo, porque eu acho que das primeiras SAFs aí que estão surgindo no Brasil, né, isso é um motivo pra gente discutir também no outro capítulo. Nós sempre apoiamos isso, né? Com certeza. E está começando. É legal ver que está colhendo frutos. Né? Tudo bem, algumas pessoas acham que o Botafogo já está fazendo um ano da sua nova gestão, já deveria ter colhido mais frutos, mas quando a gente olha para um cenário onde o Botafogo estava nos últimos anos, para onde está agora, você observa esse crescimento. Tem um bom elenco, tem um bom técnico. O Luiz Castro, para mim, é um excelente treinador. Né? E eu espero que esse jogo da Copa do Brasil sirva de combustível para o Botafogo engrenar. Acredito que pelo elenco que tem não dá para mirar muito alto, mas ali uma Libertadores, uma pré-Libertadores no Brasileirão. Sim. Você acha que esse é o passo? Sem dúvidas. É o maior Brasileirão de todos os tempos aí. Todos os times grandes fazendo frente ali, nenhum na Série B esse ano.
A Série B também, que vai ser uma grande disputa esse ano aí, a gente inclusive tem... E quem acompanhar o canal vai ver bastante coisa sobre a Série B desse ano. Aí. Mas você acha que o Botafogo chega então entre os... vamos colocar 8 aí, porque a gente tem a Copa do Brasil, que provavelmente vai ser um dos 4 primeiros do Brasileirão que vai acabar levando, né? Então o G6 acaba sempre virando o G8 no final das contas, né? Você acredita que o Botafogo tem chance de estar entre esses 8? Acredito que sim. Sobre a Copa do Brasil ainda, Vitor, eu queria ressaltar um pouco do problema que o Santos Futebol Clube vai ter esse ano. É o mesmo problema que vai enfrentar Corinthians, que vai enfrentar São Paulo, porque pelo regulamento, para classificar para a Copa do Brasil de 2024, o clube precisaria estar entre os 4 do Campeonato Paulista. Obviamente que essa classificação depois acaba gerando alguma alteração por conta da tabela do Campeonato Brasileiro, mas o Santos se viu numa situação bem complicada, porque para o Santos se classificar para a Copa do Brasil de 2024 agora, ele tem 3 caminhos, que seria ganhar a Copa do Brasil desse ano, acredito que não seja muito fácil, considerando o desempenho no Campeonato Estadual. Classificar para a Libertadores através do Campeonato Brasileiro, que mesmo que seja um G8, eu acho que é bem difícil para o Santos, com o elenco que tem. Que eu vejo que o Santos vai estar brigando pela parte de baixo aí do campeonato desse ano. Pelo menos entre os 10 últimos ali, né? Vai ser um pouco difícil. E outro caminho que talvez seria um pouco fácil seria o Santos se inscrever na Copa Paulista e vencer a Copa Paulista. Você conhece a Copa Paulista? Acho que você conhece. Que situação, Santos, né? Que situação, né? Que situação. Sinceramente, dessas 3 opções, a Copa Paulista seria o caminho mais fácil para o Santos conseguir essa vaga da Copa do Brasil. O Corinthians e o São Paulo também dependem, né, de combinações para conseguir classificar, porém é um pouco mais tranquilo do que o caso do Santos. Porque né? provavelmente Corinthians e São Paulo vão se classificar ali para Libertadores. Tem um elenco forte, tem tudo para estar entre os 8 primeiros. Tem elenco para terminar o campeonato na parte de cima da tabela. Tá? Claro, alguns ajustes. São Paulo tem sofrido muito com treinador. Alguns falam com o treinador, mas vamos colocar assim: São Paulo tem sofrido muito com o departamento médico, né? Muitas contusões. O Corinthians tem uma dependência do Renato Augusto muito grande, tá? E os clubes que estudam sabem jogar contra o Corinthians, como foi o caso do Ituano. Então, assim. Mas acredito que sim, eles fiquem na parte de cima da tabela. Agora, o Santos, você não vê muitos recursos no Santos, né? Depende de alguns garotos ali, como é o próprio Anjo, tá? Então, depende ali de um encanto de um garoto que só está começando. Tá? O Santos, ele sempre veio numa vertente de um clube jovem. De aproveitar a base. Só que eram jogadores que tinham um perfil para decidir. Hoje em dia o Santos não está conseguindo mais produzir isso. Tá? E aí depois tem uma outra discussão que a gente pode ter, que é aonde vai parar o dinheiro do Santos. Tá? O Santos é uma máquina de produzir jogadores. Os últimos jogadores jovens que foram vendidos partiram do Santos por grandes valores, e aonde foi parar o dinheiro? Um deles, inclusive, participou da última Copa do Mundo, né? Uma participação que não foi das melhores, mas também sacanagem colocar o menino para bater o primeiro pênalti ali numa partida decisiva como aquela. E eu queria aproveitar esse gancho, então, para falar de seleção brasileira. Vamos lá. Eu quero dar aqui a lista dos convocados, que já está meio batida aí, porque já faz um certo tempo. Mas só para a gente conseguir trabalhar... Fomentar a discussão? A gente ter essa discussão com mais base. Essa escalação vai jogar um amistoso contra o Marrocos no próximo sábado, dia 25. O que espera desse amistoso? Bom amistoso. Estamos falando da seleção do Marrocos, né? 4ª colocada no último Mundial. Eu gostei muito porque a seleção do Marrocos mostrou que não existe mais o país do futebol. Sei que muitas pessoas podem ficar doidas com isso, mas o mundo aprendeu a jogar futebol por causa da globalização. Muito se comentava, Ricardinho, né, ex-Corinthians, comentou muito sobre isso durante a Copa. Quando você pega o Campeonato Árabe, o Cristiano Ronaldo está jogando no Campeonato Árabe. Tá? Quando você pega os outros campeonatos asiáticos ali, de países que o campeonato tem menor expressão, tem muitos jogadores bons que estão lá, causando influência, e também tem muitos jogadores de lá jogando nas grandes ligas europeias. Então, essa globalização trouxe muito futebol para muitas seleções que antes você não dava nada. Tá?
O próprio Camarões, se você olhar o Choupo-Moting, o campeonato que ele tem feito pelo Bayern de Munique, sendo um dos nomes do Bayern de Munique, tá? Quando a gente olha para o Marrocos, o que foi Ziyech nos últimos anos das ligas europeias, o próprio Hakimi, tá? Então a gente... Para mim, melhor lateral do mundo hoje, o Hakimi. Eu coloco como um dos, sem dúvidas, o João Cancelo também coloco como um deles, tá? Então eu vejo que vai ser um bom teste, tá? Temos aí Infantino reeleito pela presidência da FIFA, tá? Edinaldo Rodrigues como conselheiro. Infantino está prometendo mais campeonatos de seleções nos próximos anos. Possivelmente em 2024 a gente vai ter aí mais amistosos contra as seleções europeias. Então vai ser uma boa preparação. E por falar em amistosos de grande nível, por falar no Infantino reeleito e tendo feito essas promessas, aparentemente já está decidido. A Conmebol e a UEFA fizeram um acordo entre elas e as 6 melhores seleções da Conmebol em 2024 farão amistosos, por enquanto 2 só definidos, 2 datas definidas para acontecer esses confrontos, ainda não tem os jogos, quem contra quem, né? Mas as 6 melhores seleções da Conmebol jogarão contra as seleções do Grupo A da Nations League. Tá? Então, Argentina, Brasil, Uruguai, Equador, Peru e Colômbia enfrentarão rivais como Croácia, Dinamarca, França, Espanha, Portugal, Suíça, Itália, Hungria, Alemanha, Holanda, Bélgica, Polônia, Escócia, Sérvia, e aqui fica 2 surpresas que eu nem imaginava, Israel e Bósnia e Herzegovina. A gente espera que o Brasil não jogue apenas com Israel e Bósnia, né? Eu gostei muito dessa reeleição do Infantino porque ele tem mexido muito com o cenário competitivo de seleções. Tá? Os próximos projetos do Infantino, Copa do Mundo que já mudou, o Mundial de Clubes que também já mudou, tá? Ele está agregando mais times e ele já falou, ele quer trazer mais datas FIFAs para 2024, quer fazer mais essa ajuste no calendário para poder ter mais jogos entre seleções sul-americanas com os europeus. E o espetáculo ganha muito com isso também, né? Porque é diferente você assistir um Brasil e Itália, por exemplo, que são 9 títulos mundiais em campo, e assistir ali um Brasil e Haiti, né? Era o que a gente tem visto ultimamente, são essas seleções mais fracas, né? O Brasil sempre foi pelo financeiro, tá? Então sempre foi partir para amistosos pré-Copa diante de Haiti, Arábia Saudita, seleções de menores expressões, tá? E a gente nunca conseguia ter bons testes com relação a isso. Então... E a gente acaba ficando limitado a esses grandes jogos sendo assistidos só em Copa do Mundo, porque antigamente tínhamos a Copa das Confederações, agora entrará o novo Mundial de Clubes no lugar, mas as seleções mesmo jogando ali entre elas, essas seleções mais fortes, a gente só via na Copa do Mundo, infelizmente. Espero que com essa decisão entre a Conmebol e a UEFA a gente consiga ver mais desses jogos. Porque, poxa, não é só o Brasil, né? Uma Argentina enfrentando Portugal, né? Messi e Cristiano Ronaldo, um de cada lado. Poxa, é legal de ver esses confrontos, esses embates, né? Até a próxima Copa do Mundo as questões vão ser um pouco mais difíceis, né? De 8 grupos vai passar a ser 12 grupos e a gente vai ter 16 avos de final. Né? Então... Daqui a pouco vira um paulistão. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou... E outro ponto importante, Vitor, até anotei aqui pra gente falar, é que esses amistosos podem fazer com que a seleção brasileira se acostume a jogar contra europeus. Porque, veja, nas últimas 5 Copas, o Brasil foi eliminado pela França em 2006, pela Holanda em 2010, Alemanha em 2014, Bélgica em 2018 e Croácia ano passado, em 2022. E tudo nas quartas de final, né? É o trauma do europeu nas quartas de final da seleção brasileira. Aí começa a fazer sentido o que você falou da gente talvez popularizar a seleção brasileira com jogadores mais de casa, sabe? Porque daí a gente começa a ter o confronto com o europeu. E o elemento surpresa. Exato. E daí a gente começa a se moldar para isso. Agora, a partir do momento que a gente quase não faz amistosos contra grandes seleções europeias, tá? A gente pega o jogador que está jogando na Europa em alto nível, coloca ele na seleção e basicamente como se a gente dependesse que ele brilhasse.
Tá? Então, tem muita coisa pra gente comentar aí, né? Quem vai ser o próximo técnico da seleção, que ele consiga olhar mais para um ponto tático, que, desculpa, mas acho que desde aí dos últimos técnicos da seleção brasileira a gente não teve nenhum que olhou para um cenário tático, né? Olhava para o futebol brasileiro até demais, um futebol retranca, um futebol que dependia de chuveirinho, era um cruzamento na área, a seleção brasileira é muito mais do que isso. E para finalizar, já que você falou do novo técnico, Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, vai à Europa para acompanhar o feminino em abril e falou que vai aproveitar para fazer uma reunião com os favoritos. O grande favorito, Carlo Ancelotti, está em fim de contrato com o Real Madrid. O Edinaldo não queria esperar até o fim do contrato, mas já que estamos aqui, já chegamos até a metade. O Ramon já entrou como interino até meio do ano, né? E a gente só tem 2 amistosos, Marrocos e mais um a ser definido ainda, que o Ramon vai acabar comandando. Ancelotti, para mim, que é o nome favorito, é um grande nome, e se vier, o possível auxiliar técnico dele seja o Kaká. Tá? Que quando o Kaká foi eleito o melhor jogador do mundo, o técnico do Kaká no Milan era o Ancelotti, né? Fora o Ancelotti, ainda tem duas opções no futebol europeu lá que interessam ao presidente da CBF. José Mourinho, grande nome para mim, só que ele já comentou, a seleção portuguesa foi atrás do Mourinho, não sei como é que tá essas negociações, mas o Mourinho comentou que ele gostaria de vir para uma seleção, mas permanecer no clube. Hoje o Mourinho é técnico do Roma, né? Então, que foi o que a seleção portuguesa recusou, né? Porque ele fez essa contraproposta para a seleção não aceitou, e o que para mim é um absurdo, porque poxa, a seleção tem o quê? 5 amistosos, 10 amistosos num ano, e poxa, não havendo conflito de interesse entre a seleção e o clube, não tem porquê, né? Tranquilo. E a outra opção seria Jorge Jesus. Eu não sei o que viram nesse cara. Que inclusive talvez seja o grande eleito, porque ao que tudo indica, saiu do Fenerbahçe. Fuja. Tá? Fuja. Jorge Jesus, para mim, foi um técnico que pegou um Flamengo em ascensão, com grandes jogadores e... todos no auge. E soube olhar para o futebol brasileiro, que está extremamente fragilizado, tá? E falar, olha, o Flamengo vai jogar assim. E o Flamengo trazia os resultados para mim, pelo coletivo e por qualidades técnicas individuais. Como o Bruno Henrique, que para mim era o grande nome do Flamengo até a contusão. Dependendo de um lance do Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Então, assim, não acho... Quando a gente olha para o cenário europeu, alto nível, a gente está falando de coisas de alto nível. Jorge Jesus não é um técnico classe A europeu. Você coloca de um lado Ancelotti e Mourinho e de repente você vem com Jorge Jesus. Aí eu prefiro que seja o Fernando Diniz. Ganhou o quê, né? Aí eu prefiro que seja o Fernando Diniz. Você me matou nessa porque eu ia te perguntar agora num jogo rápido. Fernando Diniz ou Jorge Jesus? Fernando Diniz. Ele é o grande favorito do cenário nacional. É um bom técnico, tem uma boa visão, uma boa filosofia. Tá? O Fluminense já começou a segurar ele, né? Mas vamos ver. Vitão, foi um prazer. Valeu, Guga. Semana que vem? Semana que vem tem mais. Valeu. Pessoal, vocês que gostaram, acompanhem nossa página, clique no sininho para receber notificações e quem quiser saber mais, arrasta para cima. Valeu, até semana que vem. Tá gravando? Deixa eu fazer com